Olá, queridos ouvintes da Rádio Cantate FM, tudo bem com vocês? Mais uma vez eu aqui, Paulo Bispo, muita alegria, iniciando mais um programa Arte do Cuidar. Olá, queridos ouvintes da Rádio Cantate FM. Oi, Paulo Bispo, como que você está? Aqui é a Fabi Prado e é um prazer enorme estar com vocês mais uma vez nesse programa. Muito bem, estamos aí iniciando mais um programa, sendo este o terceiro da série referente ao tema transtornos alimentares. É isso mesmo, Bispo. Nós fizemos já 2 programas, né? Um deles que foi para a semana do dia 2 de junho, que é o Dia Mundial de Conscientização dos Transtornos Alimentares, e nós resolvemos pegar todo esse mês para falar sobre isso e levar bastante informação e conscientização para os nossos ouvintes, né? É assunto extremamente importante, que só é possível, né, nós discutirmos aqui, trazermos para cada ouvinte, graças aí aos nossos apoiadores culturais. O Centro Oncológico de Vita, Ciência, Tecnologia e Humanização unidas para melhor cuidar da sua vida, e também a Associação Peregrinos do Cuidar, cuidando e ensinando a cuidar com amor. Vamos convidar também os nossos ouvintes para seguir as redes sociais aqui da rádio, né? @CantateFM. E lembrar também que esse programa pode ser visto pelo YouTube e pelo Facebook. Compartilhem, esse assunto é muito importante. Perfeitamente. E lembrando mais uma vez, né? Auxiliem, ajudem, apoiem a Rádio Cantate. Essa missão da rádio de evangelizar, ela só é possível com a ajuda de vocês, né? E o custo é grande, né? Sempre tem aí uma necessidade ou outra, então é importante de contar com o apoio, com a generosidade de cada um que nos ouve, nos ajudando, seja nas atividades, pizza, enfim, entre outras tantas aí, como também doando diretamente aí nas nossas contas. Vamos lá, vamos relembrar um pouquinho do qual a importância de falar dos transtornos alimentares. Nós trouxemos no programa anterior a informação que nós temos mais ou menos 70 milhões de pessoas ao redor do mundo sofrendo com algum distúrbio, com alguma dificuldade em relação à alimentação, né? Por isso que existe hoje o Dia Mundial de Conscientização dos Transtornos Alimentares. Quem não viu os outros programas, não ouviu, volta lá, importante, passamos bastante informações. E hoje a gente vai dar uma recapitulada para poder dar continuação, né, Bispo? Então, acho que... Quer falar alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo, né? Teve gente que provavelmente não tenha visto aí o programa anterior, né? Nem o primeiro. Então, acho que vale a pena a gente recapitular para poder dar continuidade. E a ideia seria você passar novamente aos nossos ouvintes o conceito, né? O que é o transtorno alimentar. Perfeito, Bispo. O transtorno alimentar, ele é um transtorno mental caracterizado por uma perturbação persistente no comportamento alimentar, então a forma que a pessoa está se relacionando com a comida, e também na percepção dessa pessoa com o seu corpo, no distúrbio de imagem que ela tem aí com o corpo, causando na vida dela um sofrimento significativo e grande impacto na qualidade de vida do paciente e das pessoas que estão ao seu redor, dos seus familiares também. Perfeito. Percepção do corpo. O que seria isso? Vamos dar um exemplo aqui. Eu acho que com exemplo a gente pode mostrar melhor, né? A forma que a pessoa se enxerga. Então, por exemplo, um paciente com anorexia. Normalmente, esse paciente ele tem um distúrbio aí de percepção do corpo gigante. E ele se enxerga muito maior do que ele está. Então, ele está com 30, 40 quilos, pequenininho, já bem debilitado. E a hora que ele se olha no espelho, quando ele vai comprar uma roupa, quando ele vai passar em algum lugar, ele acha que ele está muito maior do que aquilo. Eu trouxe até no programa passado, né, a história de uma paciente que foi deixada, tinha uma reunião em grupo, deixaram uma cadeira para ela e ela estava bem magrinha, né, bem já debilitada, e ela foi e sentou no chão e perguntaram por que ela não sentou na cadeira, né, e ela falou assim, porque se eu sentar, eu sou tão pesada, vai quebrar. Isso é a percepção do corpo, né, a forma que a pessoa enxerga o seu corpo. E a questão do distúrbio, da perturbação em relação ao comportamento com a comida? Então, a gente pode dizer, Bispo, que tem algumas características referente a isso, né? Então, uma pessoa que tem transtorno alimentar, ela tem
movimentos ali em relação à comida, tem hora que muito exagerado, tem hora que restritivo demais, ela oscila bastante, ela tem esse distúrbio da imagem corporal, então normalmente são pessoas que, se elas hoje estão se enxergando gorda, elas ficam se tocando para tentar ver o seu tamanho, e ela se acha hoje muito gorda, ela faz uma restrição absurda, né, muito grande, e por muitas vezes ela não consegue manter isso por um grande período, e aí ela tem momentos de exagero, né? Então são pessoas, vamos pensar nas características comuns aí dos transtornos alimentares, uma preocupação excessiva com a alimentação, com o peso e com o corpo. Né? Isso é bem importante. E uma pessoa que tem transtorno alimentar, ela tem prejuízos em várias áreas. Né? Vamos pensar na saúde física. Começa a ter outras doenças. A gente vai fazer um programa aqui só de comorbidades, né? no próximo programa. Mas vamos lá. Obesidade, ela pode ter obesidade, né? Diabetes, problemas cardiovasculares. Isso. Então, nós podemos falar que essa pessoa pode ter muito prejuízo na parte física. Osteoarticular. Você vai fazer um programa aí que é mais a parte médica, né, para falar sobre a importância de tratar o transtorno alimentar, né? Na parte emocional, imagine uma pessoa que não está conseguindo ter uma boa relação com a sua alimentação, com o seu peso, com o seu corpo. Como ela se sente em frente ao mundo, né? Culpa, então imagine, eu não consigo parar de comer, por exemplo. Eu sinto culpa a hora que eu estou comendo, eu sinto vergonha. Eu fico com raiva por eu ter esse descontrole. Me sinto frustrada por não conseguir manter o que eu prometi fazer. Dieta, né? por exemplo. Dieta, porque assim, sabe que a gente vê bastante um paciente com compulsão, né? Ele pega uma caixa de bombom e ele pensa assim: eu tenho que comer essa caixa inteirinha porque amanhã eu vou ser outra pessoa. Né? Então, amanhã é segunda-feira, amanhã é dia mundial de começar isso. a dieta. Não, amanhã eu vou ser outra pessoa, amanhã eu não vou comer. Só que o amanhã chega e ele se repete, se repete, se repete. Pensa o ciclo de frustração, de raiva, de vergonha que essa pessoa vive, né? Sentimento de culpa. Além de tudo isso, imagine você está sentindo raiva, você está sentindo vergonha do teu corpo, vergonha do seu comportamento. Você acha que essa pessoa vai ter uma vida social da mesma maneira? Não, ela começa a ter prejuízo na vida familiar, nos seus relacionamentos, no trabalho, na profissão, tudo. Ela começa a ter grandes prejuízos. Então, o transtorno alimentar é muito mais do que só uma pessoa que tem preocupação com a alimentação e com o peso. Perfeito. E vamos recapitular também os principais transtornos, quais são? Vamos sim, nós temos 3 transtornos principais, né, Bispo? O primeiro deles é a anorexia nervosa, como você falou na semana passada, né, que é a falta do apetite, a pessoa que não come de modo intencional, né? Então ela começa a perder peso, ela vai sentindo uma necessidade de perder mais peso e mesmo às vezes tendo fome, ela não come, Bispo. Dos transtornos, né, alimentares, nós podemos dizer que de 0,3% a 1% da população pode ter anorexia. Esse é um dado, eu acho que é importante, né? Além de ter essa restrição persistente da alimentação, ela tem esse distúrbio de imagem corporal muito acentuado. Muito acentuado, ela sempre se enxerga maior. Então, quando a gente olha um paciente com anorexia, normalmente ele está com roupa muito larga, ele esconde o corpo, né? Ele tem um medo intenso de ganhar peso, então qualquer alimentação para ele é muito difícil. Né? Então as pessoas às vezes falam, é só comer, senta na mesa, o pai e a mãe brigam. Não, você tem que comer, essa pessoa não consegue mesmo. É muito difícil. Além disso, nós temos agora também para falar a bulimia nervosa, né? Que é uma preocupação excessiva com a forma corporal e o peso. Essa pessoa, ela vive bastante em restrição e em exagero, então ela tem episódios de compulsão alimentar. Não sei se você lembra que eu falei a semana passada, que episódio de compulsão alimentar é diferente de um exagero só alimentar, né? Que eu fui no rodízio de pizza e comi 10 pedacinhos de pizza, isso é um exagero alimentar. Compulsão é aquela pessoa que tem, num período curto aí de tempo, vamos pensar em 2 horas, ela come uma quantidade de calorias, de coisas misturadas, que outras pessoas que não têm transtorno alimentar não fariam. É uma vontade incontrolável de comer. Ela precisa comer e está comendo uma pizza, já comeu, já está pensando em outra, sei lá. Ela pensa em comida o dia todo. É abusivo,
E sem controle. Sem controle. Mistura salgado com doce, acabou de comer o doce, que é salgado de novo. Né? A gente vê pessoas com compulsão alimentar que chegam a jogar a comida, né? O chocolate, sei lá, outra coisa no lixo, vai lá buscar, sai comprar, não consegue pensar em outra coisa enquanto esse desejo está tão latente. Né? Que a pessoa fala, é só fazer outra coisa. Se ela não está sendo cuidada, ela não consegue pensar em outra coisa. É como se tivesse uma ordem no cérebro dela falando, vá comer. Certo. Se você não comer agora, você vai morrer. É como se fosse essa ordem mesmo, porque uma pessoa que tem compulsão, né? E na bulimia, essa pessoa, para não ganhar peso, ela tem tanto medo de ganhar peso, ela é tão preocupada com a forma corporal, que ela tem episódios, né, comportamentos compensatórios para evitar o ganho de peso. Então, ela vive em restrição. Aí ela tem compulsão, ela sente culpa por conta daquilo, ela não quer aumentar o peso, e aí ela começa a ter comportamentos compensatórios. Todo mundo que já ouviu falar em bulimia pensa que o único comportamento compensatório é o vômito. E a gente tem várias outras coisas, né? Diuréticos, laxantes, excesso de exercício. Essas coisas também podem ser vistas como um comportamento compensatório, né? Já tive paciente que fazia exercício 3 vezes por dia e se no dia anterior ele comeu mais ainda, e no outro dia ele fazia muito mais, né? Porque ele precisava compensar aquilo. E essa é a bulimia nervosa. Então, aquela história de você comeu, não necessariamente de maneira exagerada, porque às vezes você come um bombom e já bate aquela culpa de ter comido por conta da preocupação em adquirir as calorias presentes naquele bombom. E aí você provoca vômito, ou isso para colocar para fora, né? Ou você faz alguma atividade ou toma algum medicamento, alguma coisa, de modo a eliminar o excesso de caloria. É mais ou menos isso, né? A característica. Vamos pensar em Lembra que nós fizemos um programa aqui que nós falamos sobre pensamentos disfuncionais, a importância do autoconhecimento? Uma pessoa que tem transtorno alimentar, ela tem muitos pensamentos disfuncionais. E o que acontece com o pensamento? O pensamento gera um sentimento e tudo aquilo gera um comportamento, uma ação, uma reação. Uma reação física e uma ação sobre o que você promove para você e para o mundo, né? Essa pessoa, quando ela coloca um bombom na boca, vem um pensamento assim: já que eu comi, agora eu preciso aproveitar o dia de hoje, então comer tudo, porque amanhã eu não vou fazer. Então, comer um pedacinho, e às vezes até pensar em comer, ela já fica, não, eu já pensei, ou eu já comi, então hoje é o dia que eu vou fazer. E ela vive nesse ciclo, né, de sofrimento. É o tal do dia do lixo que a turma fala? É o jaquei, né? Vou jacar, hoje eu vou jacar. Né? O dia do lixo é aquela pessoa que fica numa dieta restritiva, colocando os alimentos numa caixinha de saudável e não saudável. Então, durante a semana, eu só vou ter alimentação saudável dentro do que ela coloca na listinha de coisas saudáveis, e que ela vai ter uma refeição livre, um dia do lixo, que pode ser qualquer coisa, né? Agora, você imagine o seguinte, eu fico pensando, se eu estou comendo a semana inteira aquilo que eu vejo como saudável, e a hora que eu vou comer alguma coisa que seria realmente prazerosa, gostosa para mim, eu estou chamando essa coisa de lixo? Que prazer eu tenho? Né? Porque a comida é muito mais do que só o nutriente, o sabor, né, Bispo? Ela é todo um contexto. Agora eu já vou para ela, para aquele momento que eu escolho, por exemplo, num restaurante gostoso, num jantar com o namorado, ou uma coisa, chamando de lixo. Né? Você entende que isso está tornando a nossa sociedade doente? E um monte de gente repetindo esse tipo de coisa. Ah, você vai fazer o dia do lixo, essa refeição do dia do lixo? Não, gente. Essa é uma refeição que é um pouco diferente do que eu faço nos outros dias, mas eu vou curtir todo o contexto daquela refeição, todo o momento que eu estou vivendo ali. Já é como está lá na definição, um transtorno até da percepção do alimento em si, isso, né? Então você acha assim, essa pessoa, você já pode falar que ela tem um transtorno alimentar? Não, mas você concorda que a relação que ela tem, a forma que ela está enxergando a comida já não está bacana? Né? A comida, ela tem muitos significados na nossa vida. A comida, para mim, significa vida, Bispo. Né? A maior preocupação que a gente tem quando o filho nasce é se ele não mama. A gente fica desesperado, porque a gente precisa nutrir aquela criança, né? E você, muitas vezes, já falou até aqui, de um paciente terminal, qual a maior angústia do familiar?
É a falta de alimento. Falta de alimento. Já não tem apetite por causa da doença. Prepara um pratão de comida, a pessoa não dá 2 garfadas e já para. Então, você imagine como a gente tem uma relação com o que nos traz vida, uma relação disfuncional. Entende? E começam dessas formas. Começa com pequenas dietas, começa com restrições, grandes restrições, porque quer chegar num padrão de corpo. Lembra que nós falamos no programa passado? Por que as pessoas ficam tentando chegar nesse padrão do corpo? Porque a gente vive exigência na nossa sociedade. Né? Se você pegar aí nos últimos 100 anos, os corpos das mulheres, vamos falar de mulheres aqui, como que mudou? Cada época é uma coisa que é exigida da gente. A moda não se refere somente a corte de cabelo, a estilo de roupa, mas também a forma do corpo. Né? É só pegar aí fazer uma pesquisa no YouTube aí, qualquer um vai ver que o padrão do que se considera belo, né, muda com o tempo. Não só em relação ao corpo, mas se for ver até o padrão do belo, o padrão da arte em si também muda. Né? Se pegar, por exemplo, o barroco, né? Na época do 1700, mais ou menos, que foi o auge do barroco. Você vai ver uma estátua barroca, você vê que a pessoa, ela é, como é que fala? É uma mulher com mais curva. Mostrada com mais curva, né? Um corpo um pouco mais cheinho, né? Até nós estivemos em Portugal, né? Nessa viagem do mês passado, e eu tirei uma foto que eu até mostrei para você, achei bem interessante, né? Que era uma imagem barroca de Santo Antônio. E eu nunca tinha visto Santo Antônio daquele jeito. Bem fofinho, né? Bochechudo e meio barrigudinho. Então, tem a ver com a época, né? Então, se for pensar hoje, fazer uma imagem de um santo, né? De uma santa, talvez o corpo seja completamente diferente do que era 100, 200 anos atrás. Mas sabe que como isso muda, eu tô lembrando aqui de quando eu era criança, não sei como que era a sua avó, mas se você chegasse magrinha na casa da avó, nossa, você tá tão fraquinho. Agora você chegava um pouquinho mais forte, nossa, mas tá bonito, tá bem cuidado, né? Hoje em dia, se você chegar, as crianças, os adolescentes chegam na casa da avó, olha, melhor você fazer um pouquinho de regime, você tá ficando gordinha. Entende? Que até o padrão de comportamento da família mudou por conta disso. Então, antigamente, há 50 anos atrás, 40 anos atrás, as vós, né, ficavam feliz com o netinho que estava fortinho. Nossa, tá saudável, tá corado. E hoje, fala assim, olha, você tá ficando gordinho, melhor você começar a cuidar agora. Você falou, até lembrei de algumas cenas da minha infância que lá em Maceió, né, a família do meu avô, todas lá do Nordeste, e minhas tias moravam em Maceió, algumas ainda são vivas, né? E eu lembro quando a gente chegava lá, que minha mãe entrava, e ela falava, Beatrizinha, como você tá bonita, tá forte. Minha mãe ficava doida, porque ela se via acima do peso, mas para eles lá era sinal de saúde, de feliz. Força, né? Então aquela criança bochechuda, né, que até a gente brinca lá que é a criança mucilon, né? Não tinha o mucilon, que era aquela farinha que misturava no leite antigamente. Enfim, a criança ficava bochechuda, parecia o boneco da COFAP lá. A gente, quando era criança, tomava biotônico. Né? O boneco da Michelin. A gente tomava biotônico porque tinha que abrir o apetite. Justamente, então era esse padrão que a gente está falando de 20, 30 anos atrás, né? Então hoje, você bem falou, hoje é diferente. Hoje se a criança vem mais bochechuda, né? O adulto já olha, já vai dar o palpite pro pai e pra mãe. Falou, viu, essa criança tome cuidado, porque tá isso, tá aquilo, né? A gente sabe hoje em dia que a questão da obesidade, do sobrepeso, claro, é encarado como doença, uma doença inflamatória, tem uma série de consequências. Nós vamos conversar na semana que vem, né? Mas é interessante trazer essa questão aqui de como a visão de mundo e a visão de corpo vai mudando com o tempo. E o que é pior de tudo, né? Hoje tem um padrão, as pessoas querem entrar nesse padrão, elas fazem sacrifícios tremendos, alguns que podem, inclusive, gerar transtornos alimentares, ou seja, mudança de comportamento. Pode levar à morte, porque dentro dos transtornos mentais, exatamente, o que a gente tem mais casos de morte é o transtorno alimentar. E o que é pior, quando a pessoa está chegando naquele padrão, o padrão começa a mudar. Ou seja, ela chegou perto,
não consegue se satisfazer porque ao ter uma mudança de padrão de novo, ela já está fora. Então ela frustra de novo. Então a gente vive numa sociedade onde nós buscamos ser alguém ou ser de alguma forma que dificilmente a gente consegue atingir, porque quando está chegando próximo disso, do objetivo, esse padrão já mudou de tudo, né? Então você frustra e você tem que buscar outro e você fica constantemente. Aí eu pergunto, hoje a moda é tatuagem, né? Então tem muita gente tatuando braço, pescoço, rosto. Então, dentro do padrão hoje, lindo, maravilhoso. Mas daqui 10 anos, mas vai mudar, lógico que vai mudar. A gente já teve cabelo de tudo quanto é jeito. Lembra a década de 80? A mulherada parecia poodle. Eu tinha né? Cabelo de poodle. Né? Então, aquilo na época era lindíssimo. Hoje você olha e fala, nossa, que cafona. Né? Mas é a mesma coisa. Como é que esse pessoal que está se tatuando hoje, que está lindo, maravilhoso, dentro da moda, como é que ele vai se ver amanhã, que não vai ser mais isso? Como é que ele vai tirar a tatuagem do corpo? E muitos com o corpo inteiro tatuado. E qual a importância, então, da gente falar sobre isso? Porque pense o seguinte, transtorno alimentar começa na adolescência, a maioria deles, tá? Quem está criando esse adolescente? Quem está criando essa criança? São as pessoas, somos nós, adultos, que estamos em grande sofrimento com a nossa relação com o nosso corpo, com as cobranças que nós já vivemos. Então, a gente já transfere para essa criança a nossa cobrança. Então, uma criança, ao invés de comer o seu docinho lá feliz naquele dia e ia comer só um, ela já tem medo do doce. Às vezes, se ela não tivesse medo, ela experimentaria um pedacinho. Ai, mãe, não gostei. Mas como aquilo já passa a ser meio que proibido, aquilo já passa a ser meio complicado, a criança já fica no foco ali. E ela não aprende o que é fome física, o quanto o corpinho dela quer, quando ela se sente saciada, né? Então, pense o seguinte, quando a criança é pequena, a mãe fica falando assim, come, tem que limpar o prato. Aí passa 5 anos, agora você tem que fazer regime. Não, espera um pouco. Que situação é essa que nós estamos vivendo? E a gente vê isso na realidade, isso, no dia a dia. Então, a criança não consegue comer aquilo que a mãe imagina, o pai imagina, a tia, sei lá quem está cuidando dessa criança, tem que comer. E a criança fala, não quero mais. Não, você tem que sair, você só sai da mesa depois que fizer tal coisa. Passa 5, 6 anos, fica mocinha, é cobrada pelo tamanho do corpo. É horrível isso. Né? E por isso que nós temos a anorexia, a bulimia e também a compulsão alimentar, que ela é parecida nesse caso com a bulimia, porque são os episódios de compulsão alimentar periódicos. Então, tem gente que tem mais de 10 vezes por dia, bispo, mas não começa com 10 vezes. Começa uma vez por semana, 15 dias, depois vai passando, vai diminuindo, e essa pessoa vai aumentando cada vez mais esses episódios de compulsão. Só que ela tem ausência do comportamento compensatório. Então, não é uma pessoa que normalmente vai fazer lá a caminhada demais porque ela precisa perder o peso, ela vai fazer 3 vezes academia no dia, ela vai tomar um monte de laxante, um monte de diurético, não vai ficar procurando vinagre de maçã, sabe essas coisas? Porque acho que isso que vai funcionar, ou os remédios que dão diarreia, essas coisas, né? Não é. Só que, porque ela tem um descontrole, que é aquilo que eu falei, né? É uma ordem no cérebro da gente, uma ordem na nossa cabeça. Você tem que comer, você tem que comer. Se você não comer agora, você não vai aguentar. Essa pessoa, ela vive com sentimento de culpa e de vergonha. Né? E quanto mais ela faz esse comportamento, mais esse sentimento vai aumentando e mais prejuízos ela vai tendo. Então, é uma pessoa que vai deixando de sair de casa, ela vai deixando de ter contato, ela tem vergonha de ir numa academia porque ela acha que lá só vai ter os corpinhos que ela imagina que tem que ter, que está dentro do padrão. Né? Eu já tive paciente que fala assim, se eu estou me sentindo magra, eu vou na academia. Se hoje eu comi ontem um pedaço de lasanha, eu já estou me sentindo gorda, amanhã eu não vou. Entende como muda a rotina da pessoa pelo que ela come? Foge do julgamento dos outros. Isso, né? Então, essas pessoas, e a gente fala que de 3 a 5% de 3 a 5% da população pode ter compulsão alimentar. E a pergunta que sempre fazem assim para mim, mas então todo obeso tem compulsão alimentar? Não. Não é isso, porque a obesidade, você vai explicar na próxima semana, né? Tem outros contextos também. Mas a gente pode falar que 30% das pessoas que têm transtorno da compulsão alimentar pode chegar na obesidade. Tá? Então, assim, olha como é preocupante isso. É um problema de saúde pública. Eu acho que para o público ficar mais assim, esclarecido, né? Para ficar uma imagem mais clara da coisa, vamos dizer assim.
Anorexia não come. E a tendência é chegar ao extremo da magreza. Compulsão alimentar. Come absurdamente de modo descontrolado. E a tendência é chegar à obesidade, muitas vezes obesidade mórbida, inclusive. Né? E a bulimia, ela oscila entre comer, restritivo não comer, e né? exagerado. Sempre tendo um comportamento compensatório, seja vômito, uso de laxativos, remédios, exercício físico, etc. E nem sempre essa pessoa está fora do peso ideal. É isso mesmo. Lembra que a gente estava conversando ontem, né? Eu estava preparando uma palestra que nós falamos que a gente vai colocar os dois extremos, né? Então, um ponto, um paciente com anorexia e um outro ponto, um paciente aí com obesidade mórbida. Só que entre esses dois pontos, Bispo, existem os 50 tons de cinza ali, você entendeu? 1000 possibilidades de pessoas que você olha para ela e você não entende que ela está em sofrimento, porque de alguma forma ela está fazendo tanto esforço para caber naquele padrão de beleza que as pessoas não imaginam que ela está em sofrimento, né? E sabe o que é pior? A nossa sociedade, as pessoas, elas reforçam esse comportamento. Então, você perde 2 quilinhos e fala, nossa, como você está bonita. Né? Foi bom você emagrecer. Eu já ouvi, por exemplo, um dia eu fiquei doente, eu perdi uns 3 quilos, aí eu encontrei com uma pessoa, eu contei, ela falou, nossa, emagreceu. Eu falei, estava doente, não sei o que. Ela, mas foi bom, né? Porque serviu para emagrecer. Olha o mundo que nós estamos vivendo, é esse. Né? É bem importante falar sobre o transtorno alimentar por conta disso. O nosso mundo está doente. Da conversa de ontem que nós tivemos, eu acho que o mais importante que você falou foi que tanto do extremo da magreza quanto do extremo da obesidade mórbida, desse percurso todo que a pessoa que tem transtorno alimentar ela pode variar, né? O que é comum e está presente a todo momento é o sofrimento. Sofrimento, prejuízo. Sofrimento vai aumentando, vai trazendo mais prejuízo na qualidade de vida. Perfeito. Pessoal, vamos dar aquela paradinha básica, habitual, para aquele xixizinho, esticadinha de perna, comer alguma coisinha e já voltamos. Até mais.